Então, o que eu procurei selecionar para vocês são aspectos práticos e que, de acordo com o conjunto das aulas que vocês terão ao longo dessas semanas, eu identifiquei que provavelmente não serão trabalhados esses pontos. Eu selecionei aqui os tipos principais de equipamentos culturais, né? Equipamentos públicos, equipamentos privados. Eu, sendo lá de São Paulo, não tem como a gente não falar de organizações sociais, né? O estado de São Paulo é o que tem o maior número de organizações sociais, né, do terceiro setor, e que a gestão das políticas públicas através de organizações sociais pode ou não envolver a gestão de algum equipamento cultural. Em São Paulo a gente tem os dois casos. OSs que lidam com programas da Secretaria de Cultura e tem OSs que lidam com equipamentos da Secretaria de Cultura, tá? Vocês também vão ter uma aula específica sobre a questão das OSs, então eu não vou me aprofundar. Então a gente tem aí até agora equipamentos públicos que podem ser de municípios, da esfera estadual, da esfera federal, equipamentos privados, né? E aí o caso exemplar de equipamentos privados são os institutos de bancos, por exemplo, né? Assim, como é que começa a história do, por exemplo, Instituto Itaú Cultural, Instituto Santander, Instituto Banco do Brasil, né? Fundação Banco do Brasil, enfim, essas organizações que são equipamentos culturais e que são ligadas a grandes organizações que não são de setores culturais. Lá nos anos 80, final dos anos 80 e começo dos anos 90, especialmente quando foi criado o mecanismo da renúncia fiscal via Lei Rouanet, né, que a gente ouve bastante falar da Lei Rouanet. O que é a Lei Rouanet? É um instrumento da política cultural de renúncia fiscal. A empresa que pagaria o imposto para o Estado abre mão desse imposto, ele renuncia a esse imposto para que a empresa, em vez de pagá-lo o imposto, invista em projetos do seu interesse. Então aqui a gente tem equipamentos públicos dos 3 níveis federativos, os privados. E aí é possível haver equipamentos privados que surjam, né? Por exemplo, em São Paulo tem o Instituto Tomiotaki, que é da artista Tomiotaki e da sua família. Não é um instituto de banco, mas se utiliza de verba de renúncia fiscal. Os próprios institutos ligados a bancos se utilizam de verba de renúncia fiscal. Temos também aqueles equipamentos que são geridos através das OSs, que gerem uma certa política, um certo programa do Estado. No caso de São Paulo é bastante comum, então por isso que está aqui. E para além disso, a gente tem outros tipos de equipamentos culturais, como por exemplo os pontos de cultura, da agora Lei Cultura Viva, que regulamentou esses equipamentos culturais que não têm o glamour de um equipamento cultural tradicional, mas que funcionam como um equipamento cultural, né? Ou seja, o Estado reconhecendo as iniciativas da sociedade civil, contribuindo com os objetivos da política de disseminação de conteúdos, de formação de público, enfim. Então, o programa Cultura Viva é uma lei que reconhece as iniciativas da sociedade e fornece instrumentos para que exerçam sua atividade. Mas enfim, então é uma outra modalidade, né? Além dos públicos e dos privados e das OSs, a gente tem equipamentos culturais que podem não ser tão legítimos quanto esses 3 tipos anteriores, mas que sim, são equipamentos culturais, né? Os pontos de cultura e pontões de cultura. E outros igualmente independentes, tá? E, por fim, projetos realizados em espaços. Porque no fundo, assim, lá no fim das contas, gestores de equipamentos e produtores culturais têm as mesmas dificuldades. A questão é, um gestor de um equipamento, seja ele público, privado, terceiro setor, enfim, ele está lidando com uma coisa mais perene, que tem
um endereço fixo, né, que geralmente tem uma construção, ou seja, uma coisa mais perene, mais permanente. E os produtores responsáveis por projetos, muitas vezes as dificuldades são as mesmas. A diferença é que os projetos eles são mais voláteis, eles não têm a mesma perenidade que um equipamento cultural. Então, pensando aqui no universo que eu ia encontrar, né, de pessoas dialogando comigo, pensando, se eu falar só de equipamento público, eu posso deixar a gente de fora. Se eu falar só de equipamento privado, eu vou deixar a gente de fora. Se eu falar só de ponto de cultura, eu também vou deixar a gente de fora. E os produtores que não são responsáveis por equipamentos, mas que atuam nos equipamentos, também tem que estar incluído. Então, mais ou menos pensando nesse universo, é que eu preparei o conjunto de questões que a gente vai discutir aqui agora. Tá? E para mim, produtores e gestores de equipamentos, a única diferença é que um está num lugar físico mais perene e o outro está fazendo um projeto que pode ter continuidade ou não e que pode estar sendo realizado num espaço ou não. Eu selecionei alguns que a gente vai procurar tratar hoje. Priorização dos problemas. O que é mais importante resolver primeiro? Quem nunca passou por essa situação? Acho que todo mundo em algum momento da trajetória, né, na cultura pensou, tenho tanta coisa para fazer, tudo é tão importante e tão urgente, o que eu vou fazer primeiro? Qual é o primeiro incêndio que eu vou apagar? Bom, então, quando a gente não sabe o que fazer porque parece que é um incêndio por dia, tem uma ferramenta muito simples e muito fácil que não vai resolver o problema para você, mas vai te ajudar a definir o que fazer primeiro e o que fazer depois, tá? Então, respondendo a esse desafio do que é o problema prioritário, a gente vai ter um conteúdo. Outro desafio, planejamento. A gente consegue planejar todas as nossas ações adequadamente? Porque a gente não tem tempo. E mesmo quando a gente planeja direitinho, a realidade vem e muda todo o nosso planejamento. Bom, aí vamos supor que você já identificou seu problema prioritário número 1, você já se planejou, aí você esqueceu de olhar para a realidade, né? Porque você está lá fazendo o seu planejamento e simplesmente as coisas começam a acontecer e não cabem dentro do seu planejamento. Então, um dos desafios que eu também identifico fez o planejamento, é necessário compreender a dinâmica cultural contemporânea, porque não adianta ter um planejamento bem feitinho, bonitinho, e ele não conversar com a realidade. O outro desafio também que eu tenho certeza que é comum para todo mundo, mesmo os equipamentos públicos, né, que as pessoas acham que é porque é público, então tem dinheiro, né? É verdade isso? Não, não é. Então, como pensar a sustentabilidade de ações como essas, né? De equipamentos como esses, que mesmo tendo uma dotação orçamentária, muitas vezes passa por dificuldades orçamentárias, né? E, por fim, o último desafio aqui que eu elenquei dentro 1 milhão de desafios que eu poderia trazer é a qualificação profissional para lidar com os desafios que estão sempre em constante mutação. Quando a gente acha que o corpo que trabalha lá no equipamento cultural está sabendo lidar com as coisas, aparece uma nova tecnologia, uma nova demanda que exige qualificação dos recursos humanos. Então é um processo contínuo e sempre haverá necessidade de formação e qualificação dos quadros profissionais. Como que é o ciclo da gestão de um equipamento? Cada um tem a sua especificidade e é impossível aqui traduzir como é que todos eles funcionam. Mas basicamente, como que eles deveriam funcionar num plano ideal. Estou falando ainda de plano ideal, né? Você tem um momento em que você faz um diagnóstico, depois você faz um planejamento estratégico, aí você pensa em ações de sustentabilidade, financiamento público, financiamento privado, a relação com os públicos. Depois você avalia o seu trabalho através de indicadores, e aí tem as pesquisas que podem te dar alguns indicadores de comparação entre aquilo que você faz e aquilo que é o indicador nacional. E aí sim você faz um novo diagnóstico para fazer um novo planejamento. Bem bonito, né? Só que na prática não dá para fazer tudo isso funcionar tão direitinho, de uma maneira tão encadeada, né? Mas eu trouxe esse ciclo da gestão para a gente ter em mente que, primeiro, planejar é necessário,
não dá para também planejar no vazio, você tem que ter instrumentos para você fazer um diagnóstico inicial do que está acontecendo, mesmo que o equipamento tenha muitos anos de existência. Bom, então esses são os pontos que eu falei que eu já ia enfatizar. Uma ferramenta de diagnóstico, planejamento muito rapidamente, sustentabilidade, eu vou abordar especificamente a relação com os públicos e eu vou abordar 3 tipos de pesquisas que vão trazer indicadores para vocês usarem em eventuais avaliações. Então vamos lá. A primeira ferramenta que eu trouxe, ela se chama diagnóstico rápido participativo. Ela é uma ferramenta que não nasceu no universo da cultura, ela nasceu nas comunidades agrícolas, onde as pessoas se organizam em coletivos, em cooperativas. Elas têm que lidar com problemas que são comuns, têm que lidar com a diferença de opiniões e têm que lidar com problemas da prática muito reais. O que a gente vai fazer para melhorar a colheita, por exemplo, né? Então esse método surgiu nesse tipo de comunidade e as pessoas com quem eu trabalho no SESC fizeram uma adaptação para a área da cultura. A pesquisadora Isaura Botelho, que tem uma larga experiência no campo da gestão cultural, fez uma adaptação desse material e trouxe isso para a cultura. E o nome diz muito sobre o que é essa ferramenta. Ele é rápido. Em 4 horas você faz um diagnóstico total da situação em que você vive lá na sua realidade. E ele é participativo porque ele incorpora a opinião de todos. É justamente essa dificuldade, né, das reuniões de planejamento, de tudo que a gente faz coletivamente. Como ter ferramentas que consigam e que sejam capazes de incorporar a opinião de todo mundo sem ser uma miscelânea. Imaginem o seguinte, vocês estão numa situação coletiva, tá? Então vocês estão lá no equipamento cultural de vocês, com as equipes, e vocês precisam fazer uma reunião de planejamento. Mas planejar significa pensar ações para resolver problemas. Então você organiza um grupo como esse, tá? Cada um se apresenta falando, porque às vezes em instituições que são muito grandes, as pessoas não se conhecem direito, não conhecem as áreas em que cada uma delas atua. Então você pede para que cada um se apresente, uma apresentação sucinta, falando exatamente o que faz. Aí, a pessoa que está fazendo esse exercício, a pessoa que está à frente vai dividir por grupos de afinidades. Por exemplo, equipe de programação é um grupo, equipe de comunicação é outro grupo, equipe do administrativo é outro grupo, equipe dos mediadores é outro grupo, e assim por diante. Ou, dependendo do objetivo, cada grupo pode ter um representante da programação, um representante da comunicação, um representante da gestão, um representante do administrativo, um representante do educativo, por exemplo. Vai depender do que você quer. Você quer diversidade dentro dos grupos? Então monta grupos diversos. Você quer homogeneidade dentro dos grupos? Então você monta grupos que são mais homogêneos. Aí, cada um dos grupos já tem que escolher qual é o relator do grupo. O que é o relator? Ele não é o chefe. Ele é simplesmente o cara que vai apresentar o que o grupo discutiu. Então ele, além de participar da discussão, ele vai ter que fazer anotações, tá? E é ideal que esse relator já seja escolhido logo no começo. Você tem que ter papel, lápis, enfim, material de rascunho para você trabalhar durante o dia. Essa é a primeira etapa. Na segunda etapa, é a etapa da identificação dos problemas. Cada um dos participantes do grupo vai fazer uma listinha de 5 problemas que identifica no seu dia a dia, tá? Então, cada participante deve eleger individualmente 5 problemas, dificuldades da área onde atua, de acordo com o seu critério pessoal de análise e interpretação da realidade. Isso é importante, porque nesses processos não tem certo e errado, tá? Tem a percepção individual, e a percepção individual ela é única. Tem umas dicas sobre isso, que é mais ou menos o seguinte: para facilitar as coisas,
A gente sempre procura, nessa parte, achar quais são as raízes dos problemas e não as consequências. Vou dar um exemplo bem besta, mas que vai ilustrar o que eu quero dizer. A porta não funciona. O problema é a maçaneta ou o problema é a falta de manutenção? É a falta de manutenção. Maçaneta quebrada é só uma consequência do problema. Tá? Então, procurar identificar problemas que sejam realmente a origem dos problemas e não a consequência. Aí começa a ficar interessante, porque a terceira etapa é a hora de fazer a síntese dos problemas. Como é que faz a síntese dos problemas? No grupo, cada um apresenta a sua listinha de 5 problemas. O grupo tem as 5 pessoas, em tese, teremos 5 vezes 5, 25 problemas, né? Mas a lista dos problemas do grupo não pode ter 25 problemas, ela tem que ter 5 problemas. Então é a hora de você dialogar e ver o seguinte: bom, esse problema apareceu na listinha individual de todo mundo, então ele é um problema recorrente, ele vai entrar para a listinha geral de 5 problemas. Uma outra opção, a pessoa fez a sua listinha e aquilo que aparece na listinha dela é um problema tão particular dela e não é do grupo, que a pessoa vai ter que, mesmo ela estando certa, porque ela identificou aquilo como um problema, ela vai ter que ser generosa e falar: ok, esse problema diz respeito só a mim, não tanto ao grupo, então na lista do grupo esse problema não vai entrar, né? Então é uma questão de negociação, não de briga para ver quem emplacou mais problemas na lista né, central do grupo. É uma questão de generosidade. Vamos pensar juntos em quais problemas são mais importantes, aqueles que são mais recorrentes, aqueles que apareceram na lista de todo mundo. Então, de 25 problemas, vai fazer uma listinha de 5. Os problemas eles têm que ser redigidos de maneira bastante objetiva. Atenham-se às causas dos problemas, é exatamente isso, tá? E não às suas consequências, tanto que o exemplo da porta está aí. As repetições e sobreposições devem ser evitadas. Poxa, se você tinha 25 problemas e você tem que colocar 5, procura não repetir esses problemas, né? Deixa diversos problemas aparecerem nessa listinha unificada, não um só escrito de maneiras diferentes, né? Quanto mais objetiva a questão, sem muitas vírgulas e parágrafos longos, melhor. É importante ser flexível e, quando necessário, abrir mão de pontos de vista que são excessivamente individuais em favor da deliberação coletiva, né? É importante que a lista unificada seja elaborada de maneira consensual e democrática. Outra coisa que não está escrito aqui é o seguinte: às vezes a pessoa fala assim, qual é o problema? Financeiro. Tá, mas aí qual é exatamente o problema do financeiro? Escreva da maneira correta. Falta de recursos financeiros? Excesso de recursos financeiros? Pode parecer absurdo isso que eu acabei de falar, mas acontece. A dotação orçamentária do início do ano, ela não é toda executada, depois a pasta da cultura tem que devolver recursos. Está sobrando recurso? Não é que não conseguiu executar. Então, o problema pode ser, sim, excesso de recursos sem planejamento adequado. Então, escreva a palavra certa, não escreva só financiamento. Escreva qual é o problema de financiamento que tem que ser atacado. Aí, então, a quarta etapa, que é uma etapa que a instrução é um pouco mais difícil, mas é ela que é o pulo do gato do exercício. Então, feita a síntese dos problemas e das dificuldades que vocês levantaram, é hora de estabelecer a hierarquia dos problemas. Às vezes os problemas parecem tão urgentes e tão complicados, todos eles, que a gente não consegue saber o que fazer primeiro, tá certo? Então, este exercício, ele decupa o problema em 3 variáveis. Qual é a frequência em que ele acontece? Qual é a gravidade
do problema e qual é a possibilidade real de solução desse problema, tá? Então são 3 variáveis: frequência F, gravidade G e possibilidade real de solução S. Para cada uma dessas variáveis, vocês vão dar 1, 2 ou 3 pontos. Ele é muito frequente? 3 pontos. Ele é médio frequente? 2 pontos. Não, raramente acontece, mas quando acontece, ferrou. Então é 1, porque a pontuação dele é frequência 1. A gravidade dele é que vai ser 3. Né? Se é muito grave, 3 pontos. Médio, 2 pontos. Pouco grave, 1 ponto. A possibilidade real de solução. O que é? Por que eu não falo só solução? Eu estou falando possibilidade real de solução. O que é isso? A gente tem uma tendência natural de achar que a gente não é parte nem do problema, quanto mais da solução. A solução sempre tem que vir de outra pessoa. Adianta fazer um exercício como esse e atribuir todas as opções de solução dos nossos problemas para outra pessoa? Não, a gente precisa se colocar como parte tanto do problema quanto da solução. A solução é muito difícil porque ela não depende de você? 3 pontos. Ela é médio, porque depende de outra pessoa, mas dá para você fazer sua parte também? 2 pontos. É fácil, porque eu consigo, com um pouco de tempo, um pouco de recursos e um pouco de ajuda da equipe, eu consigo, então, resolver o problema. É fácil, então é 1 ponto. E aí vai preencher lá nesse quadro. Então a pontuação: F, 1, 2 ou 3, G, 1, 2 ou 3 e S, 1, 2 ou 3. Para cada problema. Então, cada problema vai ter uma soma que vai ser, no mínimo, 3 e no máximo 9. Tá certo? Né? Se você deu 1, 1, 1, é 3. Se você deu 3, 3, 3, é 9. Entre isso, pode surgir qualquer pontuação. Tá certo? Você vai preencher ali. Pode preencher as linhas, as colunas fatiadas e já pode preencher a soma. Mas a soma, ela não é necessariamente a soma que deu maior o problema prioritário. Por quê? Este é que é o ganho do exercício, tá? E é isso que vocês têm que memorizar na hora de fazer. O problema é muito frequente, muito grave e de solução muito difícil. Ele teve 9 pontos. Mas a solução é tão difícil que você vai bater cabeça o ano inteiro para resolver e periga não resolver. É por ele que você começa? Não. Você pode começar pelo mais fácil. Você pode começar por aquele problema que, se você conseguir resolver ele, você vai resolver todos os outros. Cada um vai achar uma maneira de resolver a questão. A partir de cada uma dessas variáveis e a partir do resultado da soma, vocês vão deliberar coletivamente o que é mais estratégico resolver primeiro, que é aqui a priorização. Primeiro você hierarquizou em relação àquelas variáveis e depois você que vai atribuir a prioridade. Não necessariamente a soma mais alta é a prioridade número 1. Somar a pontuação de cada um dos problemas, preencher a somatória lá no quadro 1. A partir da somatória, o grupo é que vai definir o grau de prioridade que dariam ao problema. E aí você vai colocar na última coluna, número 1, para o problema prioritário número 1, o primeiro que você vai resolver. O número 2 é o segundo problema a ser resolvido. O 3, assim por diante. Pensar na dificuldade da resolução, né, como você acabou de falar. Pensar se a resolução de um problema interfere na resolução do outro. Isso a gente chama encadeamento, né?
Se um interfere na resolução do outro, então vamos estabelecer uma ordem para eles começarem a serem atacados, tá certo? Pensar na estrutura e no fôlego da equipe para a resolução daquele problema, né? Não adianta falar, não, então agora a equipe vai resolver este aqui primeiro. A gente consegue resolver? Não, a gente até consegue porque está lá ao nosso alcance, mas a gente trabalha, sei lá, 40 horas por semana e teria que ter 60 para fazer isso. Vai dar para fazer? Não, não vai. Então você tem que considerar uma série de coisas, tá? Aí você vai transcrever tudo isso para esse quadro. A primeira coluna são 5 problemas do grupo. As colunas fininhas são as pontuações 1, 2 e 3 para cada variável. Essa quinta coluna é a soma de pontos, mas vocês viram que a soma de pontos está ali só figurativamente, ela não interfere na prioridade que você vai dar aos problemas. E a última coluna, que é a etapa 5, aí sim você vai colocar número 1, 2, 3, 4 e 5. E não necessariamente a linha 1 vai ser o número 1, a linha 2 vai ser o número 2, isso aqui vai estar, geralmente 1 aparece aqui no meio, o 2 vai para cima, o 3 aqui embaixo, né? E assim por diante. A gente também esquece de ver uma coisa super importante. A gente foca nos problemas e esquece de ver como que a gente encaminha a solução. Então, a próxima etapa é exatamente para isso. Como encaminhar as soluções agora que eu já tenho as minhas prioridades mapeadas. Definidas as prioridades, conciliando a pontuação com uma escolha estratégica, fruto da deliberação coletiva, o grupo deverá apresentar soluções e alternativas para cada um dos 5 problemas. Então é nesse sentido que todo mundo tem que fazer parte da solução. Ainda que ela não dependa de você, você tem que se mobilizar para tentar chegar lá, tá? Procurem não atribuir apenas a terceiros a solução dos problemas. Procure pensar o que nós podemos fazer para buscar a solução do problema, ainda que seja junto a terceiros distantes, tá? O que está ao meu alcance? Basicamente essa etapa é para isso. E aí você vai colocar lá o problema. Precisa escrever de novo qual é o problema? Não, coloca lá, problema prioritário número 1. Aí você já sabe qual é o número 1, porque você vai consultar na outra tabela. Então, prioridade número 1, que é o problema 1. Qual é a solução? Pensando sempre que não é você, mesmo que não seja você o responsável, o que você vai fazer para chegar a essa solução? Outra coisa que a gente esquece, os nossos pontos positivos. A gente só fica, né, em cima dos problemas e a gente esquece de olhar para a gente mesmo e ver o que é potencialidade que a gente está esquecendo e que fica lá no fundo da gaveta e que a gente só se lembra quando alguém de fora aponta, né? Não é comum isso? A gente, né, às vezes ter equipes super comprometidas, enfim, o espaço super legal e a gente só se lembra disso quando alguém fala, nossa, o espaço de vocês é super legal. Então, nessa etapa também vai listar quais são os pontos positivos. Pensando na realidade da área em que atua, é hora de identificar as potencialidades ou pontos positivos existentes nela e apresentar um quadro de 5 itens classificados da seguinte forma: 3 pontos para muito positivo, 2 pontos para importante, mas não tão positivo, e 1 ponto para aquele ponto que é perceptível, mas não é tão importante assim. E aí vai colocar nesse último quadro, que é qual é o ponto positivo que você identificou e depois quantos pontos ele ganhou, 1, 2 ou 3. E aí os pontos não é para priorizar não, é só para a gente, né, fatiar o ponto positivo exatamente como a gente fatiou o problema. Tem mais uma etapa aqui que é de apresentação dos resultados. Os grupos, ao final, podem cada grupo apresentar o resultado que chegou. Ao apresentar os resultados, considerando que sempre vai ter pelo menos 2 grupos, né, pode até ser feito um grupo só, né, não precisa ter vários grupos na sala. Se tiver vários grupos, se apresentam os resultados para que todo mundo conheça tanto os problemas quanto as soluções.
Quem que vai fazer a apresentação? O relator, aquele que escreveu e que vai ser o porta-voz do grupo, que não é o chefe, tá? Pode até ser eventualmente o chefe, mas não é, ele não tem autoridade sobre o grupo, é isso que eu quero dizer. Guarde uma cópia disso, porque esse material que vocês, a tabela preenchida, é ouro, tá? Essa tabela preenchida, quando você passar um ano e olhar para os problemas que você tinha, resolver, outros não. É esse histórico que vai gerar indicadores de avaliação. Então, tanto para o planejamento quanto para a avaliação, é possível usar isso daí. É fácil, não tem direitos autorais, tá? Podem usar à vontade. E está aí disponível e não precisa ser um super especialista no assunto para usar. Consulte os resultados tantas vezes quantos forem necessário. Você tem em mãos um diagnóstico capaz de lhe fornecer as diretrizes para o seu planejamento e para a sua avaliação, bem como para a sua ação. E, principalmente, observe a mecânica do exercício e replique esse exercício em outros contextos. Públicos da cultura. Por que eu escolhi públicos da cultura como tema? Por dois motivos. Primeiro, que para eu dar um panorama de sustentabilidade financeira de cada um dos equipamentos culturais de vocês, é possível que eu fale em termos genéricos e todo mundo saia satisfeito? Não é, porque cada caso é um caso muito particular, né? Ainda tem a realidade do estado onde vocês estão, que não é o mesmo onde eu vivo, que tem as suas especificidades. Então, para a gente pensar na sustentabilidade financeira, a gente sempre fica procurando instrumentos externos de financiamento, né? Mas né, se o governo federal financiasse esse meu equipamento aqui que é estadual, ou se o poder estadual financiasse isso aqui que é municipal, né? A gente sempre fica procurando fontes externas de financiamento e a gente esquece que público é uma fonte de receita importante. E quanto mais a gente trabalha, mais público vai aparecer e, portanto, mais rendimento você vai ter a partir do público. Mas público nem sempre paga. Sim, mas público é moeda de troca na hora de pedir financiamento. As marcas estão interessadas em quantas pessoas veem aquilo. Então, mesmo que o público não pague, ele está levando sustentabilidade financeira. Então, é primordial que a gente saiba se relacionar com os públicos para então começar a pedir outros mecanismos de financiamento que vão dar a sustentabilidade financeira. O que é o público? É uma instância que legitima aquilo que a gente faz. Não adianta nada fazer uma coisa que só a gente acha legal. Ainda que o público seja pequeno, seja um nicho de mercado muito específico, o fato de rebater aquela questão artística no público significa que você está falando alguma coisa relevante, ainda que esse público seja pequeno. Então, ele é uma instância legitimadora. O público, ele amplia o debate estético, que muitas vezes é fruto de uma pesquisa individual, amplia para a esfera pública. O público arregimenta opiniões e visões de mundo que incidem na formação do gosto, né? Ou seja, aqueles festivais dos anos 60, né? Não tinham debates super acalorados que o público promovia? Não, é Caetano, não, é Chico Buarque, não é isso? Então você arregimenta os gostos de um público expandido a partir do debate estético. É o público que amplia esse debate e arregimenta opiniões e visões de mundo. Cria mercado para crítica especializada, é o público que atribui o valor unitário da obra, do artista, da marca, do produto, do serviço, etc. O que seriam as canções feitas para um carnaval se o público não cantasse em massa? Não seria nada. O fenômeno social da canção de massa, quem cria é o público, não é o artista. Tá certo? Então é dessa instância sociológica que a gente está falando. Antes, cultura não era tema governamental, até 59. A Unesco é que falou, não, os países têm que pensar no seu desenvolvimento e para isso a gente sugere que os países tenham órgãos destinados à cultura e educação. Cultura e educação, né? Junto.
Não significa que uma tem que estar submissa à outra, mas é a dimensão cultural e educacional da população que precisa ser prioridade de Estado. Recomendou, o país que primeiro respondeu a essa demanda foi a França, e respondeu a essa demanda por quê? Porque eles falavam, falou, olha, a gente tem interesse em criar uma pasta só da cultura, porque a gente acha que o patrimônio cultural francês é um patrimônio mundial que precisa ser levado para os outros países. Isso dá margem a um tipo de fenômeno que a gente chama de colonização cultural e que a gente não vai discutir aqui hoje, né? Mas é um tema bastante clássico das ciências humanas. Bom, mas aí, qual foi a primeira política do Ministério da Cultura da França? Se a gente tem um patrimônio cultural da humanidade que merece ser compartilhado com as pessoas, vamos construir centros culturais e museus para que franceses e todos os turistas que vêm para a França vão a esses museus, a esses espaços, cuja entrada será gratuita, para que, primeiro, o nosso plano de dominação mundial dê certo e para que todo mundo tenha acesso a essas obras. Depois de um certo tempo, encomendaram 2 estudos para avaliar se a estratégia estava dando certo. Para fazer o quê? Para avaliar se essa política de levar cultura para as populações e, ao tirar as entradas, tornando tudo grátis, eles queriam avaliar se isso estava dando certo. E o estudo, tanto do sociólogo quanto do historiador, viu que não. Que não é levar cultura que faz a pessoa ou uma população, uma nação, ter mais ou menos cultura. Não é tornar gratuito que faz com que as pessoas tenham mais ou menos cultura. Porque as barreiras, elas não são só econômicas, elas são barreiras simbólicas, do universo dos símbolos. Quem aqui é bastante familiarizado com o espetáculo de dança contemporânea, por exemplo? Bastante. Pouca gente, né? Eu posso dizer que eu sou uma fruidora cultural, talvez, feroz. Eu vou a tudo que eu posso. Mas eu não compartilho, infelizmente, os códigos da dança contemporânea que fazem com que eu veja tudo e entenda tudo. Portanto, eu vou a espetáculos de dança contemporânea? Poucos. Eu vou mais a teatro, a exposições, a shows, que são códigos que eu entendo melhor. E aquilo que eu entendo melhor, eu sou uma consumidora mais frequente. Aquilo que eu não entendo, eu não vou. Basicamente, essa foi a conclusão que esses estudos chegaram. Que não adianta levar e que não adianta deixar de grátis, né? Porque não se trata disso. Você só vai naquilo que você gosta. E o que você gosta? Aquilo que você, em algum momento da vida, passou a entender. Se você entende, você é um consumidor. É isso o que faz com que a pessoa não tenha hábitos culturais. Esses 2 estudos chegaram a essa conclusão lá nos anos 60. E com isso, a gente mudou de paradigma. Antes, existia um paradigma na gestão cultural de democratização. O que é democratização? Uma coisa que vem de cima para baixo, tipo, toma, isso aqui é bom. Eu vou democratizar o acesso, eu vou dar a mesma coisa para todo mundo, não me interessa se você gosta ou não. Esse é o paradigma antigo. Antes da França fazer esse estudo, levar cultura, ampliar a oferta, ser grátis, não deu certo. Às vezes dá, tem algum resultado, mas só isso não resolve a questão. E aí a gente passa para um novo paradigma, que é o que a gente vive hoje, não só na França, mundialmente. Já é mais ou menos um consenso de que não adianta levar coisas que a gente acha que são boas. Podem ser boas para a gente, não significa que vai ser para o outro. Ele tem condição de entender isso que a gente acha bom? Não. Então, o ideal não é levar.
O ideal é fomentar o seu desejo por cultura. Se você desejar aquilo antes de ter, você vai aproveitar, você vai querer, você vai desejar, você vai procurar, você vai ser um consumidor, um hard consumidor, né? Assim, que você vai ter práticas culturais bastante frequentes. A gente acha que o desejo por cultura é natural, né? A gente tem que gostar do belo. Não, o desejo por cultura, ele é estimulado. Exatamente. E não é só a educação escolar. Também, mas não só. Porque se fosse só a educação escolar, na França teria dado certo. Né? Porque eles têm educação básica de qualidade. Então, não basta só ter educação. Não é educação escolar apenas que faz o desejo por cultura. É você passar por atividades culturais, ainda que amadoras, na época da educação escolar. Né? Por exemplo, aula de educação artística. Para muita gente é um saco, porque não é bem conduzido, porque é uma obrigação e tal. Mas o primeiro contato com educação artística pode fazer surgir o desejo da pessoa querer pintar amadoristicamente e aí a gostar de exposições. Ela não vai ser um pintor. Aliás, educação artística não tem esse objetivo de formar artistas. Tem o objetivo de formar público. Né? É isso que o pessoal lá da reforma do ensino médio não entendeu. Né? Não é para formar cidadão de A ou B correntes políticas. É para formar público. Então, se o desejo por cultura não é natural, o que a gente tem que fazer? Estimular a compreensão dos códigos artísticos. E aí tem que botar a criatividade para funcionar. Tem uma fórmula? Não. Mas você que tem que pensar como é que você vai fazer para que os códigos artísticos trabalhados ali no espetáculo sejam de alguma maneira compartilhados, que as pessoas conheçam esses códigos artísticos. Eventualmente, estimular práticas amadoras. Gente, a melhor maneira de aprender alguma coisa é você fazer. Em qualquer coisa, não só em artes. Então, práticas amadoras estimulem, porque é uma boa maneira de compartilhar códigos. Então, faz um espetáculo, mas faz uma oficina. Aí tem que quebrar a cabeça para criar maneiras de compartilhar. Só a oficina é muito fácil, né? Tem inúmeras maneiras. E aí tem que pensar nelas. Fomentar a ampliação do repertório cultural. Tem que compartilhar o código, ir aos pouquinhos, capturar o interesse. Trabalho processual em educação, tanto formal quanto não formal. Né? Gente, educação escolar não resolve, mas ajuda muito. Né? Quer dizer, se as nossas instituições educacionais não dão conta do recado, os nossos equipamentos vão ter que fazer a sua parte. Talvez não é dar aula de matemática, mas trabalhar matemática em escalas musicais. Por que não? Tá certo? Você puxa o interesse de uma coisa que a pessoa ou a criança já conhece para uma outra coisa. Gente, é criatividade. Se o artista cria obras artísticas, o gestor ele tem que criar também estratégias. Não é só o artista que tem que ter criatividade, a gente também. Compreensão dos códigos. Acho que a primeira coisa, o público tem que entender de que códigos estéticos estamos falando. Para não achar que toda nudez é pornografia. Compartilhar os códigos, compreender os códigos. Fundamental. Não existe trabalho com o público se o público não entende o que está sendo dito. Tá? Ampliação do repertório. O público, cada vez mais, tem que ir ampliando o seu repertório até um ponto que ele passe a gostar de uma gama de coisas muito maior do que ele gostava antes. Pode não gostar de tudo. Entre música e teatro, eu sou da música, eu gosto muito mais de música. Mas não significa que eu não gosto de teatro. Eu adoro teatro e vou bastante ao teatro. Mas você pode ter as suas preferências. A questão é que você tem que conhecer todas elas para saber do que você gosta mais. É nesse sentido que a ampliação de repertório ela é necessária. Então, não oferecer só uma coisa, um tipo de espetáculo. Procure na programação
cultural do seu espaço, trabalhar com o repertório o mais diverso possível, mesmo que você não goste. Vai ter quem goste, né? Então, a diversidade é o que faz com que você proporcione para o seu público uma ampliação de repertório. Aprofundamento da fruição. Se a pessoa chorou cântaros numa apresentação artística, ela não vai se esquecer daquilo facilmente. E ao não se esquecer, a gente tem uma grande chance de ter capturado o interesse da pessoa por aquilo, né? Então, fazer tudo, não é só porque, não, tá bom, esse palco aqui tá mais ou menos, mas tudo bem, vamos fazer assim mesmo, é de graça mesmo, eles vão ter que... Não. Faça da melhor maneira possível para que uma pessoa que esteja vendo nunca mais se esqueça daquilo. E processos de educação processual. O público não é convertido na primeira vez, no primeiro contato. É um trabalho lento que não tem resultados imediatos. Às vezes você vai sentir o resultado depois de uma década de trabalho. Esse é um dos problemas do financiamento, né? Financiamento, mesmo público, às vezes financia só o que dá resultado imediato. E aí a gente, enquanto programador dos espaços, fica refém de resultado imediato. Eu tenho que levar X público, porque se eu não levar X público, eu não vou conseguir o financiamento. Tá, mas se você levar só aquele público, você não vai estar proporcionando para o seu público uma experiência inovadora. Portanto, você vai ver o seu público cada vez mais diminuir e não aumentar. Então, para formar público, formar com muitas aspas, tá, gente? Vocês sabem que eu não acredito nisso, é só para simplificar o raciocínio. É necessário conhecer os públicos, até para saber que tipo de coisa as pessoas conhecem e quais aquelas não conhecem. Você não pode supor o que as pessoas sabem, o que elas não sabem, o que elas gostam, o que elas não gostam. Você tem que conhecer pesquisa para saber como que funcionam as dinâmicas culturais. Cultura é aquilo que a gente faz coletivamente. Então, a gente precisa conhecer qual é a dinâmica coletiva do consumo cultural. Ou melhor, as dinâmicas, porque não tem só uma, né? E é isso que a gente, quando eu falo, né, na hora ali do planejamento, a gente planejou tudo bonitinho, mas a gente não conhece a realidade, é isso que eu quero dizer. Às vezes a gente planeja, 5 espetáculos de dança, de teatro, de música, de exposições, 5 de cada. Eu já tenho aqui um panorama bem diverso da minha programação, certamente vai ser uma programação legal. Tá, mas é isso o que a população quer? É isso o que atende às necessidades da população? Né? A gente sabe o que acontece na realidade? Não dá para falar que 5 de cada é o suficiente, por mais diverso que isso seja. Quais são as pesquisas principais? É uma pena que a gente não tenha tempo de aprofundar. Nos cursos que eu dou, eu perco pelo menos 2 horas olhando os dados dessas pesquisas que eu elenquei aqui. Todas elas, as 3, elas são pesquisas que a gente chama de hábitos culturais ou práticas culturais. É para entender o que o público faz, tá certo? O nome técnico disso é pesquisa de hábito, hábitos culturais. Todas essas pesquisas, elas têm um problema. Por quê? Porque é aquilo que a pessoa declara que faz ou que não faz, do que gosta e do que não gosta. Então tem um viés. Mas tem metodologia para checar se o dado confere ou não confere, tá? Então pode acreditar nas pesquisas que elas funcionam. Essas 3 são as que eu mais trabalho, por alguns motivos. Primeiro, porque essa de cima, primeiro eu ajudei a fazer, então é a que eu mais me envolvi. Uma anedota, talvez, que mostra a dificuldade da coisa. Como toda pesquisa de hábito cultural, o respondente, ele fala, eu fui tantas vezes na última semana, ou eu assisti tantas vezes no último mês. Você não pode, na hora de construir o questionário, forçar a sua visão de cultura e nem fazer com que uma resposta, já meio que vá dar, uma pergunta vá dando a resposta da outra. Porque senão o respondente, ele incorpora a sua visão, aquilo que você quer ouvir, e acaba ficando com vergonha de falar que nunca foi ao teatro, que nunca foi ao cinema, e fala que foi. E aí o resultado fica enviesado.
Então, o mais difícil de uma pesquisa não é só ler os dados da pesquisa, é como construir o questionário. Por isso que tem tantos testes antes da pesquisa ir a campo. Essa pesquisa Públicos da Cultura é uma pesquisa que o SESC Nacional encomendou e o SESC São Paulo, o lugar onde eu trabalho, que é o Centro de Pesquisa e Formação, ajudou a elaboração deste questionário e a Fundação Perseu Abramo fez o campo nacional, com mais de 2.300 questionários aplicados. Então, é uma pesquisa de abrangência nacional. Lá você vai encontrar quais são os hábitos culturais da população. Tipo, 50% da população brasileira nunca leu livros, mas em compensação 80% tocam um instrumento musical, enfim, esse tipo de coisa. O que as pessoas fazem. E também você vai encontrar gostos, o que as pessoas gostam de fazer. Por que tem essas duas modalidades? Porque a pessoa pode gostar das coisas, mas não ir, né? Ela gosta de ópera, mas nunca foi ver ópera. Então, são coisas diferentes, né? E aí, através do confronto dessas duas coisas, é que você vai perceber quais são as barreiras colocadas à população. Eu gosto de ler, mas nunca li um livro. Tá, então, você gosta de ler? Como você gosta e nunca leu? É porque eu tive que trabalhar muito cedo, enfim. Essas coisas, né? Assim, gosto é uma coisa, hábito é outra. Então, Públicos da Cultura tem essas duas coisas. Ela é uma pesquisa nacional, então dá para olhar o Brasil todo, mas em pesquisa, sempre você tem que tomar uma decisão. Para você olhar o país inteiro, e a pesquisa não demorar 10 anos para ser lançada, os dados, você tem que fazer uma amostra, não dá para entrevistar toda a população brasileira, você tem que fazer uma amostra. E essa amostra no caso aqui, 2.300 questionários, divide aí pelos estados brasileiros e pelas capitais. Então, você tinha, sei lá, 50 pessoas na capital e mais 100 pessoas entrevistadas no estado. É legal porque dá um panorama nacional. Mas se você quer recortar e aproximar e trazer em Porto Alegre quantas pessoas, segundo essa pesquisa, gostam de tal coisa e fazem tal coisa, não dá para falar por estado, porque a amostra não permite que você reduza por estado. A amostra foi construída para dar um panorama nacional. E isso é uma questão estatística, matemática, não dá. Tá? Não existe nenhuma pesquisa que seja total, que você consiga ver o macro e o micro ao mesmo tempo. São pesquisas diferentes. Já essas duas outras pesquisas, Hábitos Culturais dos Paulistas e dos Cariocas, Hábitos Culturais dos Paulistas foi a primeira feita pelo Instituto J. Leiva, que é um importante instituto de pesquisa de práticas culturais e esportivas. Ele fez primeiro em São Paulo, a pesquisa foi um sucesso, porque dá para você aproximar até por cidade. Como ela não é nacional, a amostra permite que você chegue até, no caso da cidade de São Paulo, dá até por bairro. Qual bairro ouve mais música sertaneja do que outro? É interessante. Mas não dá para fazer nacional, que a amostra não permite, né? Aí ele fez a dos Cariocas, que é a mesma pesquisa, só que lá no Rio. E agora está em campo a pesquisa de todas as capitais brasileiras, que é a mesma pesquisa. Então, ao final do processo, a gente vai ter comparabilidade entre essas diversas pesquisas. Aí está o link da pesquisa de São Paulo, mas lá no site dele você acha a do Rio e você acha também notícias de como anda a pesquisa das capitais brasileiras. E tem essa outra que é o Panorama Setorial da Cultura Brasileira, que dá informações. O primeiro volume é sobre a produção, né? A coisa dos produtores, como que os produtores trabalham, enfim. Uma pesquisa bem interessante também. Uma pena que a gente não tenha tempo de aprofundar cada uma delas, mas dá para extrair informações muito interessantes. Vamos supor que você estivesse usando a pesquisa Hábitos Culturais dos Paulistas no equipamento cultural na cidade de São Paulo. Eu não estou falando Porto Alegre porque a gente não tem a pesquisa aqui de Porto Alegre pronta. Se tivesse, eu usaria como exemplo. Mas dá para você comparar, por exemplo, em São Paulo, no lugar, naquele bairro onde o meu equipamento cultural está situado, sei lá, bairro da Bela Vista,
os hábitos culturais são: 80% da população ouve música sertaneja, 70% ouve funk, 50% ouve axé, 40% ouve música popular brasileira. Os números estão errados, mas a escadinha é mais ou menos essa. Então, qual é a função de um equipamento cultural naquele lugar? É oferecer mais do mesmo ou é oferecer aquilo que as pessoas não têm acesso? Mas para oferecer aquilo que elas não têm acesso, será que basta oferecer? Então, de repente, fazer um show de funk e, junto com o funk, chamar um convidado que vai tocar um samba de raiz. Você capturou o interesse e apresentou uma coisa diferente. Por exemplo, dá para fazer muitas outras coisas. Isso é um exemplo de uso de uma pesquisa de uma cidade, mas aí dá para comparar com a nacional. Olha, então aqui na Bela Vista, em São Paulo, o gênero preferido é o sertanejo, mas em nível nacional o funk é o preferido. Então você estabelece esse tipo de comparação para decidir a sua programação cultural. Então perceba que a gente está falando aqui da aula Públicos da Cultura, mas a gente está falando da gestão de equipamentos, especialmente da gestão da programação de equipamentos. E outra coisa, se não tem a informação que você precisa, o que você vai fazer? Você vai construir essa informação. Então aplique em questionários para fazer pesquisa de hábitos culturais com o seu público frequentador. Não faz mal que só 50 pessoas sejam atingidas e respondam. Você vai falar, das 50 pessoas que responderam, 20% gosta de ouvir música erudita. Você pode criar esse tipo de coisa. Começa com um questionário pequenininho, de 10 perguntas, e depois você vai sofisticando, para você ter indicadores a partir dos quais você possa trabalhar. Então, o artigo onde estão listadas muitas das fontes de indicadores que a gente achou é esse aqui. Ele está disponível no site da Fundação Casa de Rui Barbosa, porque ele foi apresentado num congresso lá. Aqui eu indico um vídeo do Programa de Gestão Cultural da Universidade de Barcelona, falando, mas existe um público ou vários públicos? Porque a gente também tem mania, né, reforçando o óbvio, que às vezes até eu esqueço o óbvio das coisas. Mas não é o público, são os infinitos públicos, porque eu posso ser público de música e não ser público de dança contemporânea. Tá certo? Então são os públicos. E esse vídeo aqui, aliás, o canal da Universidade de Barcelona em Gestão Cultural é muito útil, tem muita coisa lá. Acessem o canal no YouTube, coloquem lá no favoritos para você receber notificação, dá uma fuçada o que tem lá, tem muita coisa legal. Não só de públicos, de um monte de outras coisas. Tá? E aí o vídeo que eu estou indicando aqui, ele se chama Ampliação e Fidelização de Públicos, porque você fidelizar um público significa que você vai poder trabalhar melhor com esse público, você vai ter oportunidade de testar coisas, né? A gente testa coisas arriscadas quando a gente tem uma certa segurança, né? Um público já cativo que vai poder dar um feedback exato para a gente daquilo que a gente arriscou, né? Se você arrisca sem saber nem se o público vai, já é um fiasco antes de começar, tá certo? Então é legal arriscar, mas é legal ter base para arriscar. E público fidelizado é uma boa chance da gente fazer isso. Aliás, acho que tem um slide, é o próximo? Não, não é o próximo, mas eu falo exatamente sobre o risco na curadoria, né? Perguntas provocadoras para a gente fazer as nossas próprias pesquisas de público nos nossos equipamentos culturais. Como as pessoas consomem cultura hoje? No caso da música mudou bastante, né, gente? Pensa, de 15 anos para cá, né? Para você ouvir música no seu fone de ouvido, você tinha que andar com aquele aparelho de som. Hoje nem com, quer dizer, você até anda com o aparelho, mas a música não está dentro do aparelho, né? É um celular que a música está na nuvem. Então olha como que mudou o hábito cultural. E ao mudar o hábito, você muda as suas práticas, o seu relacionamento com aquela manifestação artística, né? Então a gente tem que entender. Então, como que as pessoas consomem cultura hoje? É uma pergunta interessante. As pessoas também são produtoras, né? Por mais que eu não seja uma cineasta, eu faço meus videozinhos com o meu celular. Então, você não pode esquecer hoje que o público, ele não é só público, ele também é produtor. Como capturar esse interesse? Né?
Em quais espaços as pessoas consomem? Tem uma bibliografia super extensa francesa falando da cultura doméstica, né? Com a coisa do Netflix, a geração, sei lá como que chama, são os adolescentes que não gostam de sair de casa. Olha isso, a gente está consumindo e está produzindo cultura em casa, tá certo? Então, como que as pessoas consomem? Né? Elas também são produtoras, como que elas produzem, em quais espaços elas consomem e produzem, quais os demais hábitos culturais das pessoas, quais os circuitos que ela frequenta. É muito importante entender os circuitos na cidade, né? Porque às vezes a gente acha que determinado museu está roubando o público de outro museu, mas a gente tem que entender que existe um circuito. Quem vai em um museu, certamente vai querer ir em vários museus. A pessoa que não vai em museu é aquela que não vai em nenhum outro. Mas aquela que vai em um, geralmente vai em vários. Pode não ir no mesmo fim de semana, mas um dia na vida ela vai querer ir em outros. O mesmo para a música, o mesmo para o teatro, enfim. Então, a gente tem que entender o circuito. Aquela pessoa que vai, por onde ela passa? Quais são os demais hábitos dela? A gente tem que entender para poder atuar, certo? Como se dão os processos de legitimação, né? Porque a gente entender por que tal artista ficou famoso e outro não é só uma questão de mercado e do que a televisão empurra para a gente. É questão de entender com o que as pessoas estão querendo dialogar. A pessoa só vira fã daquilo que ela conhece e daquilo que ela aprendeu a gostar, tá certo? Mas o que fez aquela pessoa gostar de tal coisa? O que legitima o fato dela gostar de uma coisa e não de outra? Né? A gente tem que entender para poder interpretar e agir. Acho que motivos para se pensar. Não é só porque você é artista que você não tem que pensar no público. Tanto o gestor, quanto o produtor, quanto o artista tem que pensar. E aí os gestores são responsáveis, né, por ações e políticas e tem que entender para gerir como se comportam os públicos. Os produtores, a mesma coisa. Essa matriz aqui é lá do planejamento estratégico. O princípio que rege ela é da coopetição, não é competição. É entender a complementaridade das coisas. No equipamento cultural você tem o público, que são os seus clientes, e tem os seus fornecedores. Mas, por outro lado, você tem instituições culturais que são complementares e outras que são substitutas. O que é substituto e o que é complementar? Eu acabei de dar o caso aqui dos museus. Outro museu, ele é substituto, ou seja, a pessoa que pode ver o caso de uma pessoa que vai a um museu, não veio no meu porque foi naquele outro ali? Não pode. Ela tem que ver o seguinte: o que está fazendo a pessoa não sair de casa, por exemplo, para ir ao museu? Ou saiu de casa, mas por que não foi ao museu? Estou pegando o museu, que é um caso mais clássico, mas pode ser qualquer coisa, né? Então essa aqui é uma rede de valor chamada coopetição, onde a gente vê a complementaridade das coisas na cultura e não a competição entre elas. Entender isso, no caso de São Paulo, fez com que as casas noturnas independentes formassem uma rede entre elas, com um fanzine inclusive, porque as casas perceberam que os músicos que elas contratavam eram basicamente os mesmos, eram de um circuito independente, e que o fato delas não se organizarem fazia com que os artistas não tivessem agenda e fosse complicado marcar, porque tinha 10 casas onde eles se revezavam, e aí um ficava bravo com o outro, porque marcou no sábado aqui, na segunda-feira ali, que não vai ninguém. Eles resolveram falar: gente, a gente não está competindo. Quanto mais a gente se fortalecer, mais o público vai vir. Então, vamos pensar num revezamento, que eu não fique com os artistas bons só de segunda-feira, né? E eles formaram um coletivo que se chama P10, que é um cabo, né, o plugin lá do cabo da música, que eles faziam um fanzine com a agenda cultural do mês das 10 casas, inclusive amortizando custos. Quer dizer, colaboração e menos competição. Algumas ações para formar público. Lembrando que formar não é formar.
tá? É só para encurtar o nome daquilo que eu quero dizer. Pensar num planejamento estratégico de público usando aquela matriz. Comunicar bem a missão, porque aí o público não vai poder falar, eu fui lá achando que era uma coisa e era outra, não volto nunca mais, né? Então, comunicar bem a missão. Fidelizar públicos, e aí tem diversas estratégias. Programas diversos de formação artística para todas as etapas, tanto da cadeia produtiva quanto da formação das pessoas, né? Para criança, para jovem, para adulto, enfim. Projetos curatoriais mais arriscados, você pode trabalhar com isso. A curadoria vai dialogar diretamente com o público do evento. Criar ações de curadoria compartilhada. Processos de cocriação artística, em que o artista produz ali na hora, chamando o público para participar da criação, não só da curadoria. Processos de mediação, em que você explica coisas muito elementares para aquele público. Isso é questionável, porque tem gente que é radicalmente contra, mas eu acho que em alguns contextos é necessário, né? A gente pode eliminar totalmente a mediação, você tem que aperfeiçoá-la, tá certo? Aprofundamento da fruição, ou seja, experiências arrebatadoras tendem a converter o público e, portanto, trazê-lo para o seu equipamento. Processos de avaliação, para você entender o que aconteceu, né? Programação super legal e o público não veio. Avalia, faz questionário, manda para as pessoas. E aí planejar com base nos resultados dessas pesquisas que você mesmo pode fazer. Programas de intercâmbio e residência, porque você diversifica a sua formação, cria envolvimento dos artistas, né? Parcerias, como o caso do P10 em São Paulo, competição. Você envolver o setor de comunicação, não só para comunicar uma ideia que você já elaborou. Chama a comunicação para elaborar junto. Eu apostaria que a tendência do momento atual é a colaboratividade, não só para você conseguir financiamento, crowdfunding, mas em todas as ações. Colaborar é o que faz o mercado cultural se tornar visível, importante e não marginalizado.